Hoje, você não está apenas assistindo a um vídeo. Você está iniciando um ritual sagrado, uma travessia silenciosa pelos corredores da alma humana, pelos caminhos trilhados há milênios pelos mestres do Oriente, pelos monges que despertam com o sol, não para correr atrás do mundo, mas para se reconectar com o essencial. O que você vai ver aqui não são apenas hábitos, são chaves espirituais para destravar o seu potencial interior. Cada um desses hábitos tem origem no coração. Do budismo, uma filosofia que vai muito além da religião, é uma forma de viver, de respirar, de existir com consciência. E o mais bonito é, esses hábitos são simples. Você não precisa de templos, nem de roupas especiais, você só precisa de presença, de intenção. Neste vídeo, você vai descobrir como acordar com propósito e não com ansiedade, como usar a gratidão como portal para a abundância espiritual, como meditar da forma mais natural possível, sem esforço, sem cobrança, como movimentar seu corpo com consciência, como alimentar a mente com sabedoria verdadeira. E como um pequeno gesto de compaixão pode mudar a sua vibração e o mundo à sua volta. Fique até o final. O sexto hábito é o mais poderoso e muitos o ignoram. Mas se você aplicar, ele pode reescrever sua energia por completo. Agora, respire fundo, acomode-se com presença e permita-se entrar em uma frequência diferente. Vamos começar. Imagine por um instante, você desperta, mas não no susto, não com o coração acelerado, nem com o celular na mão. Você desperta com intenção, com presença, com reverência à vida. No budismo, esse momento do despertar é sagrado, é o renascimento diário. A primeira respiração consciente do dia é vista como um portal, um limiar entre o sonho e o mundo físico. A maioria das pessoas desperta já correndo, pensando em contas, tarefas, problemas, redes sociais, notificações, e isso cria um campo mental de caos. Os monges, por outro lado, despertam em silêncio, respiram, tocam o chão com os pés descalços com reverência, colocam as mãos em prece e silenciosamente dizem a si mesmos: hoje desperto com plena consciência, hoje escolho a paz, hoje cultivo a compaixão. Essa simples prática muda tudo. Antes mesmo de abrir os olhos, respire profundamente 3 vezes. Sinta o ar entrando como se fosse uma nova oportunidade. Com os olhos ainda fechados, diga: eu sou grato por mais um dia. Hoje eu desperto com presença e compaixão. Sente-se na cama devagar. Traga a mão ao coração. Perceba os batimentos, a vida pulsando dentro de você. Olhe ao redor com calma. Veja a luz do ambiente, o silêncio, os sons ao longe. Não julgue, apenas observe, declare sua intenção. Hoje eu caminho com calma e coragem. Hoje, cada gesto meu será uma oração silenciosa. Agora imagine seu dia começando com calma. Você se levanta em silêncio, toma água pura, ainda em jejum. Abre a janela e sente o ar tocar o rosto. Sinta a energia da manhã. Visualize seu dia ideal. Você resolvendo tudo com presença. Conversas calmas, respiração fluida, coração leve. E diga a si mesmo: eu crio o meu dia com intenção. A neurociência moderna confirma: o que você pensa nos primeiros 10 minutos do seu dia molda a frequência mental do restante. Se você começa com caos, o dia tende a se desenrolar com tensão. Se começa com presença, tudo se alinha. Esse hábito reconecta você ao sagrado, ao seu eu maior, à sua essência. Um monge tailandês chamado Ajahn Chah ensinava seus
Discípulos a começarem o dia repetindo uma única frase: hoje tudo pode acontecer e eu estarei em paz com isso. Essa frase se tornou uma prática tão poderosa que anos depois seus alunos relataram que apenas esse pequeno hábito os impediu de explodir em momentos de crise. Um deles, que enfrentava um divórcio difícil, disse: repetir essa frase toda manhã me deu uma base de paz interior. Eu parei de reagir e comecei a responder com sabedoria. Acordar com intenção é um ritual espiritual. Não importa onde você esteja, quantas responsabilidades tenha ou o que esteja passando, esse momento é seu. E quando você honra esse instante, o universo inteiro responde. Esse é o primeiro passo. Simples, mas profundo. Comece amanhã e veja a diferença acontecer. Nos próximos minutos, vamos mergulhar no segundo hábito, aquele que transforma a escassez em abundância, a gratidão consciente. Agora que você despertou com intenção, é hora de alinhar sua alma com o segundo hábito. Um hábito que parece simples, mas tem o poder de alterar a forma como você enxerga o mundo. A gratidão consciente. No coração do budismo existe uma palavra em Pali, a antiga língua dos ensinamentos de Buda, Katanuta. Ela não significa apenas ser grato, mas cultivar a gratidão como uma virtude viva, como um estado de espírito constante. Não se trata de agradecer quando tudo dá certo, mas de perceber o milagre escondido em cada detalhe do agora. Imagine um monge acordando num templo, nada de luxo, nada de conforto moderno, apenas um colchonete fino, roupas simples, um copo de água e a luz do sol tocando o chão. E ainda assim, ele sorri, coloca as mãos em prece e agradece por mais um dia, por mais uma oportunidade de servir, de respirar, de estar presente. E agora pense na sua vida. Quantas coisas você tem hoje que antes eram apenas sonhos? Você tem um teto, roupas, acesso à água, tecnologia, pessoas que te amam ou até mesmo um corpo que te permite estar aqui ouvindo isso agora. E quantas vezes você já agradeceu por isso? A verdade é que na correria do mundo moderno, esquecemos que somos ricos em coisas que o dinheiro não compra. Comece com algo simples. Antes de se levantar da cama, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser pela respiração, pela chance de recomeçar, pela luz entrando pela janela. E não apenas pense, sinta, como se cada célula do seu corpo estivesse dizendo obrigado, como se seu coração estivesse pulsando essa gratidão para o universo. Agora imagine escrever essas 3 coisas em um pequeno caderno de gratidão. Você pode deixá-lo ao lado da cama, como um pequeno altar da sua consciência. Ao longo dos dias, você vai enchê-lo de bênçãos. E nos momentos difíceis, poderá reler e se lembrar. Sua vida é cheia de beleza, mesmo nas tempestades. A ciência já comprovou isso. A gratidão reduz o cortisol, o hormônio do estresse. Melhora a qualidade do sono, fortalece o sistema imunológico e ativa áreas do cérebro ligadas ao bem-estar e à felicidade. Mas o mais poderoso é o efeito espiritual. A gratidão cria um campo vibracional de abertura. É como se dissesse ao universo: eu reconheço a abundância à minha volta. Estou pronto para receber mais. Porque a verdade é essa: quem não agradece pelo que tem, fecha as portas para o que deseja. Mas quem vibra gratidão, mesmo nas pequenas coisas, se alinha à frequência da prosperidade. Pense agora em algo simples. O sabor da água gelada num dia quente, o som da chuva no silêncio da noite, o olhar de alguém que você ama, a comida na mesa, a oportunidade de aprender, evoluir, ouvir. Tudo isso
são bênçãos, pequenos lembretes de que a vida cuida de você, mesmo quando você esquece disso. Há uma história budista muito antiga que fala sobre um discípulo que vivia reclamando. Ele dizia: "Não tenho nada, nada de bom me acontece." O mestre o levou até um lago e pediu que mergulhasse. Quando o jovem emergiu, o mestre disse: "Enquanto você tinha água para respirar, você valorizava o ar?" E o discípulo, ofegante, respondeu: "Não." E o mestre concluiu: "A gratidão começa quando percebemos que até o invisível nos sustenta. É por isso que, para os monges, agradecer é mais que um hábito. É uma forma de viver em comunhão com o presente, de honrar a existência, de dizer sim à vida, mesmo quando ela não está como você gostaria. Então, amanhã, quando acordar, antes de qualquer pensamento, respire fundo e diga: sou grato por mais um dia. Sou grato pela chance de recomeçar. Sou grato por tudo que me sustenta, mesmo em silêncio. E ao longo do dia, cultive isso como uma prática. Agradeça silenciosamente por cada pequeno gesto, por cada sorriso, por cada oportunidade. Essa é uma das chaves mais poderosas do crescimento espiritual. A gratidão transforma o que você tem em tudo que você precisa. Ela muda a lente com a qual você vê o mundo. E o que antes parecia insuficiente, agora se torna sagrado. Nos vemos no próximo hábito. E nele, vamos mergulhar no silêncio interior, no espaço entre um pensamento e outro, na arte milenar da meditação budista. Agora que sua manhã começou com intenção e o seu coração foi preenchido com gratidão, é hora de ir mais fundo, hora de mergulhar no centro silencioso da sua própria existência, de entrar no terceiro hábito, a meditação matinal. A meditação é muito mais do que sentar e fechar os olhos. É o reencontro com aquilo que você é, antes de qualquer nome, função ou problema. É o retorno à sua natureza original. Muitos acham que meditar é parar de pensar, mas a verdade é outra. Meditar é observar, é testemunhar o movimento da mente, sem se prender a ele. É como sentar-se à beira de um rio e assistir às águas passando, sem se afogar nelas. Os monges sabem disso. É por isso que, ao acordarem, sentam-se em silêncio, a coluna ereta, as mãos repousando suavemente sobre os joelhos, a respiração profunda e consciente. E então, eles apenas estão, sem pressa, sem julgamento, sem expectativa. Eles não tentam forçar a mente ao silêncio, apenas permitem que o silêncio surja, naturalmente, como o nascer do sol depois de uma noite longa. E você também pode fazer isso. Não precisa estar em um templo. Você pode estar na sua sala, no seu quarto, no quintal. O que importa é a sua presença. Encontre um lugar calmo. Sente-se com a coluna ereta, mas sem rigidez. Feche os olhos, respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo. E apenas isso já é suficiente para começar. Os pensamentos vão surgir, claro, mas você não precisa lutar contra eles. Apenas observe, como nuvens no céu. Eles vêm e vão, e você continua ali, como o céu que os acolhe. Um dos maiores mestres do budismo, Thich Nhat Hanh, dizia: sorria, respire e vá devagar. Esse é o segredo da meditação. Não é forçar, é suavizar, é relaxar na presença, é estar com você no agora. Se quiser, use um mantra, um som sagrado, um lembrete para sua mente retornar ao centro. Você pode repetir silenciosamente: inspiro paz, expiro tensão, ou estou aqui, agora, ou ainda o mantra universal, Om Mani Padme Hum. Esse som carrega uma vibração milenar, usada por monges tibetanos para purificar a mente e abrir o coração à compaixão.
Você pode começar com apenas 5 minutos. Aos poucos, seu corpo e sua mente vão pedir por mais. 10 minutos. Depois, 15. E você perceberá que esses instantes se tornam o momento mais sagrado do seu dia. A meditação não apenas traz paz, ela reconfigura seu cérebro. Estudos mostram que com a prática regular, áreas ligadas à ansiedade diminuem, enquanto regiões associadas à empatia, foco e criatividade se expandem. Mas além da ciência, há algo ainda mais sutil que acontece. Você começa a se lembrar de quem você é. Começa a ouvir a sua intuição. Começa a perceber sinais, respostas, direções que antes passavam despercebidas. Você se torna mais presente, mais leve, mais conectado à vida. Há uma história belíssima de um monge que, ao ser perguntado como conseguia manter a calma diante de tantos problemas, respondeu: "Todas as manhãs eu me sento comigo mesmo e no silêncio deixo as folhas da minha mente assentarem. Assim, vejo a verdade refletida como num lago sereno." Isso é meditar. Não é fugir da vida. É preparar-se para vivê-la com mais clareza, com mais leveza, com mais verdade. E você pode fazer disso um ritual sagrado. Crie seu pequeno altar. Pode ser uma vela, uma pedra, uma imagem, algo que represente sua jornada. Algo que, ao olhar, te lembre de voltar ao centro. Antes de começar o dia, sente-se, respire, silencie. E, então, quando se levantar, você não será mais o mesmo. Você estará inteiro, você estará consciente, você estará em paz. Esse é o poder da meditação matinal. Ela não apenas prepara você para o mundo, ela alinha você com o universo. E é nesse estado de presença que seguimos para o próximo hábito, onde o corpo entra em cena e o movimento se torna oração. No quarto hábito, você vai descobrir como movimentar seu corpo com intenção, com leveza e com presença. Porque no budismo, corpo e mente são uma só dança, e quando ambos estão em harmonia, o espírito floresce. Chegamos ao momento em que a mente desperta e o corpo responde. No budismo, corpo e espírito não são separados. Eles são expressões da mesma energia vital. Por isso, o movimento também é uma forma de oração. O quarto hábito é o movimento consciente. E entre as práticas mais sagradas do budismo está o Kinhin, a caminhada meditativa. Imagine isso por um instante. Um monge andando lentamente por um jardim silencioso. Cada passo é como um poema. Cada respiração, um portal para o presente. Nada é feito no automático. Tudo é feito com reverência. Essa é a essência do Kinhin. Você caminha, sentindo o chão, sentindo a vida debaixo dos pés. Você inspira ao levantar o pé e expira ao colocá-lo no chão. Você não caminha para chegar a algum lugar. Você caminha para estar. Esse hábito pode parecer simples, mas ele transforma profundamente a relação com seu corpo e com o momento presente. Você pode praticá-lo agora mesmo. Levante-se com calma, ajuste sua postura, coluna reta, ombros soltos. Coloque as mãos unidas em frente ao corpo ou suavemente nas laterais. E então, comece. Um passo, depois outro, bem devagar. Sinta o contato do pé com o chão. Sinta o movimento dos músculos. Sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. O mais importante, mantenha sua atenção presente. Quando a mente fugir, e ela vai fugir, sorria internamente e traga a atenção de volta aos pés. Volte ao passo, volte à respiração. Você pode caminhar em linha reta, de um lado ao outro do cômodo. Ao chegar ao fim, pare, respire, vire e continue. Esse é o ciclo do Kinhin.
simples, profundo, transformador. Mas se não puder caminhar, tudo bem, você pode adaptar esse hábito. O importante é mover-se com consciência. Pode ser um alongamento lento, com respiração profunda. Pode ser uma breve prática de yoga, onde cada movimento é uma oferenda. Ou até uma dança suave, de olhos fechados, ao som de uma música tranquila. O segredo está na intenção, em permitir que o corpo se expresse com presença. Muitas vezes vivemos desconectados do corpo. Carregamos tensões nos ombros, apertamos o maxilar, andamos sem perceber os próprios pés. Mas quando trazemos consciência ao movimento, o corpo se torna templo. O corpo se torna veículo de cura. Há relatos emocionantes de monges que, durante crises de tristeza profunda, apenas caminhar com consciência os libertava. Uma monja japonesa contou que, em um período de forte ansiedade, sua salvação foi sentir o chão. Ela dizia: enquanto meus pés tocavam a terra, eu lembrava que ainda estava viva, que ainda podia recomeçar. E é verdade, nos momentos mais difíceis, voltar ao corpo é voltar à vida. Esse hábito te ajuda a aterrissar, a sair do excesso de pensamentos e voltar ao agora. A lembrar que você não é apenas mente. Você é respiração, batimento, movimento. Você é energia viva. Pratique por 5 minutos, depois 10, depois 15, e você vai notar, algo muda, sua postura muda, sua energia muda, sua mente se aquieta sem esforço. Esse hábito também ativa o seu campo energético. O prana, o chi, como é chamado no Oriente, começa a circular com mais fluidez. Você se sente mais desperto, mais inteiro, mais conectado. Ao incorporar o movimento consciente na sua manhã, você prepara não apenas o corpo para o dia, mas também desperta a sua presença. Você se torna mais atento a cada gesto, mais sensível aos sinais do universo, mais aberto à sabedoria do agora. E então, quando a mente está em paz e o corpo está desperto, é hora de alimentar a alma com sabedoria. No próximo hábito, você vai descobrir como a leitura sagrada, mesmo que por poucos minutos, pode alterar completamente a sua vibração. Porque quando você se conecta aos mestres, você relembra o mestre que habita em você. Agora que sua mente está centrada e seu corpo desperto, é hora de alimentar o espírito, de abrir as portas do entendimento como quem acende uma lamparina no escuro. Esse é o 5º hábito, a leitura de sabedoria. Para os monges budistas, ler um sutra, uma frase de Buda ou até um verso poético não é um ato intelectual, é um ritual sagrado. É sentar-se diante da sabedoria e permitir que ela o transforme, lentamente, profundamente, silenciosamente. Não se trata de quantidade, não se trata de entender tudo de uma vez. Trata-se de absorver uma centelha, uma frase que muda a direção da sua alma, uma palavra que ecoa por dias dentro de você, até germinar em ação. Imagine isso. Um monge desperta ao nascer do sol, senta-se diante de um pequeno altar, acende um incenso e lê com reverência uma passagem do Dhammapada, um dos textos mais antigos do budismo. Ele não tem pressa, ele lê e depois silencia. Permite que aquela frase ecoe dentro dele como um sino tocado apenas uma vez. Você pode fazer o mesmo. Separe 5 ou 10 minutos da sua manhã. Escolha um texto que ressoe com seu coração. Pode ser um trecho de Buda, Dalai Lama, Thich Nhat Hanh, ou até mesmo textos contemporâneos com alma. Rumi, Eckhart Tolle, Osho, Clarissa Pinkola, Estés. O essencial é: não leia apenas com os olhos. Leia com o coração. Sinta as palavras, feche os olhos após cada parágrafo, pergunte a si mesmo: o que isso me desperta? Como essa frase pode me guiar hoje? E se algo tocar profundamente, anote.
Crie seu próprio diário de sabedoria. Ali, escreva as frases que te atravessam, aquelas que trazem conforto, ou aquelas que confrontam, mas despertam. Nos dias difíceis, volte a esse caderno. Ele será seu oráculo pessoal, um espelho da sua jornada, um lembrete de que o caminho já está dentro de você. Porque isso é tão poderoso? Porque a leitura consciente ativa o arquétipo do mestre interior. Ao conectar-se a mestres iluminados, você começa a lembrar que a sabedoria deles também vive em você. É como ouvir a voz de Buda ecoando dentro do seu próprio coração. Como se por instantes as fronteiras entre você e o divino se dissolvessem. Isso transforma sua energia. Você sai do estado reativo e entra no estado receptivo. Você deixa de apenas sobreviver e começa a viver com intenção. Cada frase lida se torna um mapa, cada pensamento inspirado, uma direção. Quer exemplos? Leia isso em voz baixa agora. Você mesmo, tanto quanto qualquer outro no universo inteiro, merece seu amor e sua afeição. Buda ou essa, não é o que você olha que importa, é o que você vê. Henry David Thoreau. Ou ainda, você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota. Rumi. Perceba como algo dentro de você se acalma, se alinha, se expande. Isso é o poder da palavra viva. Quando ela é lida com presença, ela vira prece. Esse hábito te prepara para o mundo. Enquanto muitos saem de casa consumindo notícias, redes sociais e ruído mental, você começa o dia com sabedoria, com silêncio, com direção. E isso muda tudo. A sua mente vai se moldando à sabedoria. E você começa a agir diferente, mesmo sem perceber. Fala com mais gentileza, respira com mais calma, decide com mais clareza. É a semente da sabedoria brotando no jardim da sua consciência. Por isso, faça desse momento um encontro sagrado. Deixe que a leitura não seja um dever, mas um prazer. Uma conversa com mestres que atravessaram o tempo só para tocar você agora. E então, com o coração nutrido. Com a mente elevada, com o corpo presente, você estará pronto para o sexto e último hábito, o mais poderoso de todos, aquele que transforma o seu mundo. Ao transformar o mundo de outra pessoa, vamos juntos para o hábito que desperta a compaixão em ação, a gentileza consciente. Chegamos ao último hábito desta jornada, e talvez ao mais poderoso de todos, o hábito que transcende o eu, que nos tira do centro do próprio mundo e nos conecta com o todo. No budismo, a compaixão não é um sentimento, é uma prática, e, quando ela é colocada em ação logo pela manhã, algo mágico acontece. Sua energia se expande, seu campo vibracional se eleva, sua alma se alinha com a essência mais pura da existência. Este é o sexto hábito, ação consciente de gentileza. Pare e pense, quantas vezes você saiu de casa sem sequer olhar nos olhos das pessoas ao seu redor? Quantas vezes seu dia passou sem um gesto de carinho, de atenção, de presença? O mundo está carente de gentileza, mas mais do que isso, o mundo está sedento por gentileza consciente. E o que isso significa? Significa agir com amor, com intenção, com presença. Pode ser algo muito simples, um bom dia sincero, um abraço demorado, uma mensagem de apoio, uma palavra que levanta, ou até o silêncio respeitoso diante da dor de alguém. A chave está em fazer isso com o coração inteiro. Imagine você despertando pela manhã e dizendo a si mesmo: hoje eu escolho levar luz a alguém. Hoje eu serei canal de cura para o mundo. Não espere grandes oportunidades. O universo se revela nos pequenos gestos. Talvez você passe por alguém na rua e escolha sorrir. Talvez você escreva uma mensagem dizendo: estou com saudades e pensei em você hoje.
Talvez você ofereça seu tempo para ouvir, sem julgar, sem interromper, apenas ouvir. Esses gestos mudam destinos, literalmente. Há uma história real de um jovem monge tibetano que todos os dias passava por um mendigo e lhe servia chá quente, sem falar nada. Apenas sorria e entregava o chá. Após semanas, aquele homem sem casa, sem esperança, sem rumo, olhou nos olhos do monge e disse: "Você é o único motivo pelo qual eu ainda me levanto. Você entende o poder disso? Uma única atitude amorosa. Pode ser o fio que impede alguém de cair. Pode ser o sopro que reacende uma alma. E o mais bonito, quando você pratica gentileza, você também se cura." A energia da compaixão reverbera em quem recebe, mas se multiplica em quem oferece. Seu coração se aquece, sua mente se tranquiliza, seu corpo vibra em uma frequência mais alta. A ciência já comprovou. Atos de bondade reduzem o estresse, equilibram os hormônios e ativam o sistema imunológico. Mas além da ciência, existe algo mais sutil, algo que só a alma percebe. A sensação de que você está fazendo parte da teia da vida, de que você não está só, de que ao cuidar do outro, você está cuidando de si. E aqui vai um desafio. Todos os dias pela manhã, pratique pelo menos uma ação de gentileza consciente. Antes mesmo de tomar café, pense: como posso hoje tocar alguém com amor? Anote essa intenção. Programe-se, torne isso parte da sua rotina espiritual. Você verá que a vida responde, as pessoas respondem e o universo começa a conspirar com você, porque gentileza gera conexão, conexão gera pertencimento. E quando pertencemos, somos curados. Não subestime um gesto, uma flor deixada sobre a mesa, uma ajuda silenciosa no momento certo. Uma palavra que ninguém mais teve coragem de dizer. Essa é a verdadeira espiritualidade em ação. E o mundo está desesperadamente precisando disso, de pessoas conscientes, de seres que escolhem amar antes de julgar, acolher antes de criticar, ouvir antes de ensinar. Você pode ser essa pessoa. E tudo começa pela manhã. Todos os outros hábitos que praticamos até aqui, o despertar consciente, a gratidão, a meditação, o movimento, a leitura, eles preparam o terreno, mas é na gentileza que você floresce. Então, que esse hábito feche com chave de ouro sua nova manhã e que ele se torne não apenas um hábito, mas um estilo de vida. Afinal, quando você começa o dia oferecendo luz, o universo cuida de te devolver essa luz multiplicada. Agora respire fundo, sinta essa energia vibrando em você e leve essa vibração para o seu dia. No próximo momento, vamos encerrar essa jornada com uma visualização poderosa, um fechamento, que selará essa nova frequência que você está construindo. Você está pronto para o último passo? Vamos juntos. Você chegou até aqui e isso já te coloca entre os poucos que escolhem o despertar, os poucos que, em vez de correr para fora, escolheram mergulhar para dentro. Hoje, você conheceu os 6 hábitos dos monges budistas. Simples, mas capazes de mudar sua vibração, sua mentalidade e seu destino. Agora imagine, como será a sua vida daqui a 30 dias? Se você colocar apenas um desses hábitos em prática todos os dias, imagine, daqui a 6 meses, quem você será, o que você sentirá, o que você manifestará. Você pode ter mais paz, você pode ter mais abundância. Você pode viver com presença, propósito e plenitude, mas isso depende de uma decisão: agir agora. Por isso, escolha um hábito, apenas um. Comece amanhã. E se você sentiu que esse vídeo te tocou, se despertou algo dentro de você, curta este vídeo agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que, assim como você, estão buscando um despertar.
inscreva-se no canal Mente Milionária Zen. Aqui, toda semana, você vai receber conteúdos profundos, espirituais e transformadores. E mais do que isso, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Uma única mensagem pode mudar o dia ou até a vida de alguém. Você é luz. E agora é hora de espalhar essa luz. A jornada só está começando. Nos vemos no próximo vídeo. Paz, luz e consciência.